Uma boa noite, meus irmãos. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine a todos, para que possamos colher do nosso encontro a compreensão, as forças, o ânimo para prosseguirmos em nossa jornada, prosseguirmos com o espírito que estamos, sempre renovado, sempre fortalecido no Mestre Jesus, a fim de fazermos o bem que esteja ao nosso alcance. Até um sorriso no momento oportuno. Vamos dar início aos nossos trabalhos com a leitura do Evangelho. Leitura vai ser feita pela nossa companheira Vera Ferraz. O texto de hoje, No Câmbio da Vida Eterna, é de Emmanuel, pelo médium Chico Xavier. Não te deixes conduzir por ilusões. Atende aos reais valores da vida eterna. Amanhã, no grande futuro, ao descerrares a própria visão, a verdadeira luz, contemplarás os reais inimigos de tua felicidade. Da tua felicidade. As horas perdidas na omissão inconsciente ou deliberada do bem. As palavras contundentes arrojadas à dor do próximo. Os julgamentos apressados ao redor da conduta de teu irmão. As pequeninas deserções de cada dia. As irreflexões faladas ou escritas com que subestimas o valor dos companheiros. Faceando as dificuldades que nos convidam à experiência, agradeçamos o concurso dos que nos inclinam à renovação necessária. Nossos adversários mais renitentes são os sentimentos e as ideias contrárias ao Cristo em nós, que se ocultam sutilmente nos recônditos escaninhos da alma, constrangendo-nos a perder os mais altos prêmios da elevação. Meus irmãos, reflitamos um instante. Se seguirmos fielmente estes ensinamentos, o nosso ingresso no céu está assegurado. Mas, bem reconhecemos, não é fácil. Mas nos exercitemos, nos esforcemos. Por quê? Já travamos relações com o Mestre Jesus. Ele veio para nos orientar. E a sua orientação nos assegura alcançar esse sucesso. Vamos à prece inicial com o nosso confrade, nosso companheiro, nosso irmão Mendonça. Elevemos o nosso pensamento a Deus, na gratidão desses momentos de oração e de aprendizado. Que o Mestre Jesus nos inspire sempre nessa caminhada, sobretudo quanto se apresentam diante de nós as oportunidades do crescimento espiritual. Que Jesus nos inspire no nosso íntimo, a fim de que possamos alcançar as tarefas e as lutas possíveis vindouras, enquanto nos encontramos aqui neste terreno. Que Deus nos abençoe e nos ilumine a todos nós. A
palestra que nós temos nesta noite. Eu não sei se põe exclamativamente ou interrogativamente. Hoje é Natal? Ou afirmo, hoje é Natal. Né? Vamos ouvir a expositora para tirarmos essa dúvida, se é interrogativo ou afirmativo. Da presença de Jesus entre nós, porque somos muito mais do que dois. Então Ele está aqui no meio de nós. Essa casa, que é uma casa de oração, de assistência, que é uma casa de confraternização espiritual, desde cedo ela foi preparada pela espiritualidade amiga, em nome de Jesus, para nos receber. Com certeza, nós todos, nesse momento, estamos a receber bênçãos e luzes que estão sendo derramadas para que nossos corações se plenifiquem de amorosidade e que a nossa mente se abra para um exercício maravilhoso que a nossa inteligência nos permite. E assim, plenos de bênçãos, de luz, eu convido a cada um para compartilhar essas bênçãos com o seu vizinho de um lado, com o seu vizinho do outro, compartilhando a bem-aventurança de um boa noite amoroso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a vocês todos. Que a gente, com esse compartilhamento, com esse desejo que nós compartilhamos de que todos nós tenhamos uma boa noite, nós possamos levar para nossos lares todas essas bênçãos, todas essas luzes, e iluminemos cada recanto do nosso lar com essas luzes de amorosidade, de fraternidade, com essas bênçãos de amor. Mas iluminemos, sobretudo, os corações e as mentes daqueles que nos aguardam em nosso lar. Quando nós chegarmos, levando plenificados dessas bênçãos, nós podemos dizer a cada um, boa noite. Pode ser até que ele não entenda, porque nós estamos dando boa noite, mas nós estamos sabendo que estamos, através desse boa noite, de um abraço, de um olhar carinhoso, dizendo a eles que eles são muito importantes para nós. Tão simples, mas às vezes ainda tão difícil. Bom, Porangaba me perguntou se hoje é Natal ou hoje é Natal. Não dei a entonação certa, não foi? Há um ano atrás, mais ou menos, nós conversamos aqui sobre esse tema. Hoje é Natal. E aqui eu volto. Começo de 2018, como aqui estive, começo de 2017, com o mesmo tema. Hoje é Natal. Não evolui nada nesse ano. Continuo com o mesmo tema. Mas vamos conversar um pouco sobre ele. Hoje é 10 de janeiro. Com certeza, para muitos, hoje não é Natal. Natal é quando? 25 de dezembro. 25 de dezembro é o dia em que se comemora o nascimento de Jesus. Mas eu queria dizer uma coisa a vocês. Ninguém sabe, nem arqueólogos, nem teólogos, nem historiadores, o dia em que Jesus nasceu. O dia maravilhoso para todos nós
em que recebemos esse Espírito avançadíssimo, que a gente nem pode imaginar a elevação dele, encarnado entre os homens, por decisão de Deus e dele. 25 de dezembro, na realidade, foi uma data proposta. Por quem? Pelo imperador romano da época. 25 de dezembro era uma data em que se comemorava o deus mais importante para aquele império, o Império Romano, que era o deus Sol Natalis Invictus. O povo ia para a rua, havia grande comemoração festiva, comemorações com muitas comidas, fogos, tudo aquilo que faz com que o povo se sinta alegre e feliz. Por quê? Porque o deus Sol Natalis Invictus, ele simbolizava para aquele povo muita luz, muito calor, e permitia com isso que todas as plantações pudessem se revigorar para florescerem, e aí as colheitas seriam bem produtivas. Então, o Deus Sol simbolizava luz, calor e, portanto, vida. O imperador romano, perto dos anos 300, depois da data prevista para o nascimento de Cristo, o ano zero, ele então fez um ato político muito importante. Aproveitou aquele dia que já era um dia de festividade e comemoração daquele povo e decretou que Jesus nasceu em 25 de dezembro. E a maioria dos povos cristãos, principalmente do Ocidente, comemora esse dia como o dia do nascimento de Jesus. A bem da verdade, nem mais nesse dia. Porque nós comemoramos, de fato, a véspera. Não é verdade? A véspera de Natal. Nem é no dia 25 mais. A gente, na véspera, se reúne, algumas famílias se reúnem em torno de uma mesa, não é? Se abraça, se canta, em torno de uma grande fartura, outros menos, algumas festas na rua, na véspera de Natal. No dia de Natal, na realidade, é o dia da ressaca, a ressaca de bebida e a ressaca da comida. É aquele dia em que sobra horas de sono, não é isso? Por quê? Porque também na simbologia, Jesus teria nascido à meia-noite, entre 24 e 25, quando o galo cantou. Tanto que, durante muito tempo, eu não sei se ainda hoje, a religião católica, fazia uma missa à meia-noite, que era chamada Missa do Galo. Que era a Missa do Galo? Era onde se comemorava, o galo cantou, Jesus nasceu, se comemorava o nascimento de Jesus. Eu não tenho conhecimento se ainda, por algumas pessoas próximas de mim, diz que não tem a Missa do Galo por conta do medo da violência. Mas ainda existe como um símbolo. Aí eu vou dizer uma coisa a vocês, não sei se vocês vão acreditar em mim. E se Jesus nasceu em 10 de janeiro? Biologicamente. Se hoje é o dia que de fato Jesus nasceu. Será que isso é importante? A importância é muito grande como um dia de comemoração, de louvor, quando a gente faz, quando as famílias encontram um tempinho
para agradecer a Jesus no dia, na véspera de Natal, no dia de Natal, a sua vinda, quando as famílias fazem o evangelho no lar, na véspera de Natal, agradecendo a Jesus ele ter vindo mostrar aos homens que o amor deve estar acima de tudo. Pois bem, é uma data importante para toda a humanidade. Como espíritas, nós sabemos que nesse período, uma pleiade de espíritos elevados vem dar à humanidade bênçãos de harmonização e de equilíbrio. Por quê? Porque nós, homens e mulheres, na grande maioria, elevamos o nosso espírito durante aquele período. Então, é um período de muita caridade, é um período de muito, não é, de abraços, de bons desejos, não é? Então, a psicosfera da humanidade fica bem mais leve e é possível, então, que a espiritualidade possa nos orientar com mais facilidade do que quando estamos presos, muito presos somente aos pensamentos negativos e à matéria. Mas hoje é dia de Natal. Se eu perguntar a cada um de vocês, quando foi que Jesus nasceu para você? Quando foi que Jesus nasceu para você? Dia 25. Quando foi que Jesus nasceu para você? Para você? Para você. Dia 25, não é? 25 de dezembro. Foi que Jesus nasceu para você? Simbolicamente, 25 de dezembro. E para vocês? Ainda nascerá. Quando foi que Jesus nasceu para esse casal tão querido? Hoje de manhã. E para você? 25 de dezembro. Nossa, quando foi que Jesus nasceu para você, Robério? Desde que reinou. Que maravilha. E para o senhor? Mais de 60 anos. Que bom. Olha, este senhor está dizendo que há mais de 60 anos, quando ele se livrou de um acidente, naquele momento, Jesus nasceu para ele. Minha querida, quando foi que Jesus nasceu para você? Todos pensemos, né? Quando foi que Jesus nasceu? Eu vou me lembrar de pelo menos 3 passagens, 3 pessoas do Evangelho de Jesus. Gente, se nós perguntássemos a Zaqueu, quando foi, Zaqueu, quando foi que Jesus nasceu? Zaqueu, quando foi que Jesus nasceu? Zaqueu era um coletor de impostos, muito pouco querido ou nada querido na sua comunidade, odiado mesmo. Era uma comunidade pobre, não é? E ele era quem cobrava os impostos extorsivos. As pessoas tinham que pagar muitas vezes o que nem tinha para pagar. E a obrigação, a função dele era cobrar. E ele era rigorosíssimo nessa cobrança. Portanto, ele era odiado, não é? Zaqueu encarnava o leão da época, que agora em janeiro a gente vai começar a pensar, não é? Nele, do imposto de renda. Então, Zaqueu era aquele coletor. Quando ele soube, e ele vivia muito chateado, era um homem sozinho, não tinha ninguém, não tinha amigos, não podia ter. Então ele
soube que vinha Jesus, e ele então o que é que faz? Ele era um homem de baixa estatura e queria ver aquele Jesus. E aí sobe numa árvore e fica esperando. E eis o que acontece. Quando Jesus se aproxima com toda aquela multidão que sempre o acompanhava, Jesus, que era Jesus, que nos conhece, ele disse: Zaqueu, desce da árvore, vai para casa que hoje eu vou pousar na sua casa. As palavras não são essas, mas é isso que ele disse. Zaqueu ficou iluminado. Diante de toda aquela multidão que o odiava, Jesus diz: Zaqueu, desce que eu vou pousar na sua casa. Pousar na casa de alguém, naquela comunidade, era uma deferência muito especial. Uma deferência muito especial. E Zaqueu vai e recebe Jesus e deixa tudo, divide toda a sua fortuna e passa a ser um outro homem. Então, se eu perguntasse: Zaqueu, que dia nasceu Jesus? O que é que ele responderia? No dia, Jesus nasceu. No dia em que ele me viu em cima da árvore, e aí ele foi pousar na minha casa. E eu me transformei em outro homem. Naquele dia, foi assim a história? Naquele dia, Jesus nasceu para Zaqueu. Vocês concordam? Aí se eu perguntasse a Paulo de Tarso: Paulo, em que dia nasceu Jesus? Paulo, em que dia nasceu Jesus? Quem é Paulo de Tarso? Paulo é aquele que, quando estava Saulo de Tarso, ele perseguiu todos aqueles que criam em Jesus. Ele perseguiu com muito rigor, com muita severidade, com muita violência. Muitos foram mortos, muitos perderam suas terras e seus lares por causa de Saulo de Tarso. Claro, ele era muito fiel à lei mosaica, porque ele era fariseu, ele ia ser um doutor da lei. Portanto, ele fez porque ele acreditava muito na lei. E ele sai e vai para Damasco, e vai para Damasco fazer o quê? Perseguir os cristãos, os novos, que tinham saído de Jerusalém para Damasco, para não ser perseguidos por ele. E ele vai atrás. No caminho, eu estou contando uma história que vocês sabem, mas com outro, experiência de Paulo. No caminho, ele então, já às portas de Damasco, ele cai, perde a visão e ouve o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? E de imediato, Saulo reconheceu que aquele era o Cristo, aquele carpinteiro a quem ele perseguia, através dos seus seguidores. O que é que Saulo faz? Saulo, de imediato, ao reconhecer que aquele era o Cristo, ele diz: Senhor, que queres que eu faça? E dali em diante, ele não mais foi o perseguidor, mas graças a ele que nós conhecemos o Evangelho de Jesus.
porque ele passou a ser o divulgador de Jesus. Aí eu pergunto, se eu dissesse e perguntasse a Paulo, Paulo, em que dia nasceu Jesus? O que é que ele responderia? Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando ele surgiu para mim e me perguntou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E dali em diante, eu desvesti o homem velho e me vesti de homem novo, um homem com uma reforma íntima de tal tamanho, porque Jesus nasceu no meu coração. Vou lembrar de uma outra pessoa, inúmeras. A mulher adúltera. Se a gente perguntasse, Porangaba, a mulher adúltera, mulher, em que dia nasceu Jesus? O que ela responderia? O que ela responderia? A mulher era adúltera. A mulher estava diante de um povo que queria apedrejá-la e dentro da lei. E então, Jesus patrocina, favorece, facilita uma reflexão coletiva ao dizer: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aquele povo, principalmente os homens, e aí saíram, a partir do mais velho, saíram, ficou só a mulher adúltera. E Jesus foi lá junto, mulher, cadê aqueles que te perseguiam? E ela disse, foram embora, Jesus. Ele disse, pois eu também não te acuso, vai e não peque mais. E aquela mulher tornou-se outra. Tornou-se outra de tal tamanho que conta a história que ela estava presente quando abriu-se a pedra, saiu a pedra da sepultura e Jesus apareceu. A primeira que viu Jesus depois da crucificação. Se a gente perguntasse àquela mulher, mulher, que dia nasceu Jesus? O que ela nos responderia? Jesus nasceu naquele dia que ele salva a minha vida e me diz, mulher, vá e não peque mais. E naquele dia, Jesus nasceu no coração daquela mulher. E ela se tornou outra pessoa. Pois bem, então, aquela pergunta que eu fiz inicialmente para cada um de vós, eu posso repeti-la. Quando foi que nasceu Jesus para cada um da gente? Quando nasceu Jesus? Ora, nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos a doutrina espírita, que nos dá o consolo e a beleza de entender o Evangelho de forma mais clara, mais transparente, entendendo realmente a proposta de Jesus, que era amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nós conhecemos todas as falas em que Jesus nos exorta ao amor. E ele nos disse, amai-vos como eu vos amei. E ele nos diz, ama o vosso inimigo. Ora pelo vosso inimigo. Perdoa o vosso inimigo.
E ele não disse isso filosofando. Ele disse isso a um povo cujo inimigo estava dentro de casa, que era o Império Romano. Os antigos diziam, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo. Perdoa, ora por ele. Não foi isso? Nós conhecemos isso. Daqui para cima. Daqui para baixo, a gente conhece menos. Ou não? As nossas necessidades ainda são as necessidades do conhecimento. É preciso muito que a gente pense que conhecer já é um grande passo. Trazer o conhecimento para o coração e distribuí-lo com as mãos, essa é a proposta de Jesus. Então, hoje é Natal. A cada dia que a gente faz algo, pensa algo como Jesus, naquele dia está nascendo Jesus no nosso coração. Naquele momento está nascendo Jesus no nosso coração. Num momento de grande dificuldade, de grande aperreio, se a gente percebe esse momento como uma oportunidade de crescimento, lembrando-se, por exemplo, de Paulo, lembrando-se, por exemplo, da mulher adúltera, lembrando-se, por exemplo, de Zaqueu, e naquele momento nós pedimos a Jesus que nos ampare, que nos console, e conseguimos vislumbrar e atuar, trazendo daquela dificuldade um ensinamento para a nossa evolução. Naquele momento, Jesus está nascendo no nosso coração. Portanto, Jesus não nasce somente em 10 de janeiro, nem em 25 de dezembro. Jesus nasce todos os dias, em todos os momentos que nós queiramos, e a decisão é nossa. A decisão é nossa. Que maravilha, que respeito que Deus tem por nós, esse Pai de bênçãos e de amor, para dizer, filho, você é meu filho, você tem toda a potencialidade divina, mas eu te respeito. Você vai fazer as suas escolhas, e é através das suas escolhas que você vai crescer, que você vai realmente conseguir fazer a reforma íntima. É isso que a doutrina nos diz. Esse é o convite permanente do Evangelho, é o convite permanente da doutrina dos Espíritos. Que a gente, para isso, precisa exercitar o autoconhecimento, que às vezes é tão difícil. Às vezes é tão difícil a gente reconhecer as nossas sombras, como diria Jung, ou reconhecer as nossas más qualidades, ou os nossos equívocos, ou, como dizem algumas religiões, os nossos pecados. É tão difícil que é mais fácil a gente colocar no outro, para então a gente se isentar da responsabilidade de ser como ainda somos. Mas nós estamos reencarnados nesse momento, aqui na Terra. E não estamos, nenhum de nós, reencarnado para sofrer. Nenhum de nós está reencarnado para receber punições nem castigos. Porque a lei de Deus é a lei da justiça com amor. Não é olho por olho e dente por dente. É a lei da causa e efeito. Portanto,
quando a gente sofre os efeitos, na realidade houve uma causa. E esses efeitos não são para nós como punição. Os efeitos são para que a gente aprenda o que não aprendeu ainda nas reencarnações anteriores. Mais do que isso, nós nascemos em uma família. A nossa família é o maternalzinho da gente. É a classe, nem é ainda da alfabetização. É o maternalzinho, onde a gente nem está aprendendo ainda as letras. A gente ainda está aprendendo a trocar brinquedos entre as crianças. Não é assim no maternalzinho? Não é para socializar as crianças, para que elas aprendam a dividir o que tem? Não é assim? O maternalzinho é diferente agora. Não é? Ainda não é para ensinar nada, é para rabiscar, é para tome minha boneca, me dê seu carrinho, para saber que conviver é socializar o que tem. É aí que nós estamos ainda, na classe maternalzinho, ainda aprendendo que o outro é tão igual a gente. Do mesmo jeito que eu não sei ainda andar direito, do mesmo jeito que eu só balbucio palavrinhas, do mesmo jeito que eu faço xixi ainda na fraldinha e eu ainda preciso de mamadeira, muitas vezes, a gente ainda está nesse estágio. Ainda somos tão necessitados de ser aplaudidos. Ainda somos tão necessitados de nos sentir incluídos, qualquer que seja a inclusão. E é aí onde estão as necessidades, por exemplo, dos adolescentes de serem incluídos, qualquer que seja o grupo que escolha. Nós ainda temos tanta necessidade de mandar. Esse boneco é meu. Aí a tia vem e diz, olha, compartilhe. Não diz compartilhe que ela não entende, né? Troque, ela também, pegue esse do dela. A gente ainda é tão assim. Isso é meu. O meu filho é meu. Isso é meu, não é assim? E aí, nós estamos ou não estamos ainda na classe do maternalzinho? Ainda temos tanto para aprender. Nós todos. Por isso que estamos encarnados nesse momento. E as mães e os pais colocam as crianças na classe do maternalzinho para elas aprenderem exatamente isso. E assim Deus nos coloca nesta classe para que nós aprendamos na convivência a respeitar o outro e chegar até a amá-lo. Aí a classe do maternalzinho se dá exatamente na família. Gente, eu vou fazer uma pergunta que eu faço de vez em quando. Eu acho que eu já fiz aqui para vocês. Tem alguém aqui que tenha um amigo, um parente difícil na família? Alguém aqui tem um parente difícil? Tem? 1, 2, 3, 10. Não é isso? Nós ainda temos parentes difíceis, não é verdade? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Eu sei que vocês já sabem que eu vou fazer. Alguém aqui é o parente difícil do parente difícil? Não é? Como é difícil a gente saber que em qualquer relação é ponte de mão dupla. Qualquer relação interpessoal é ponte de mão dupla. Se o parente é difícil para mim, com certeza eu sou difícil para esse parente.
Então, a minha proposta para mim, me fiz e me faço todo ano, e para vocês. Porque para a gente é uma maravilha que o ano termine com o nascimento de Jesus, para que a gente reflita sobre o ano e inicie e a gente construa as metas do ano que nasce, não é? Todo mundo diz assim, no próximo ano eu vou fazer isso. Vocês já fizeram as metas de 2018? Quem já fez? Leone parece que não, chega a estar coçando a cabeça. Fizemos de uma forma ou de outra, não é? Quais são as metas de 2018 de cada um de nós? Na maioria, as metas são muito materiais, são muito pragmáticas e objetivas, não é? 2018 eu vou estudar muito porque eu vou passar no concurso. 2018 eu vou trocar de carro. 2018 eu vou me mudar, sair da casa para o apartamento, ou do apartamento para casa. Não aguento mais. 2018 eu vou deixar a mulher. Que mulher? 2018 eu vou deixar o marido. Não aguento mais aquele cara. E vamos, né? Construindo metas. De 2018 não passa. 2018 eu vou deixar aquele emprego que está me consumindo. 2018 eu vou arranjar um outro emprego. E por aí vamos. Estou errada? 2018 eu não vou mais botar dinheiro na poupança. 2018, quem quiser que trabalhe para ter dinheiro. Eu já estou na idade de 2018 pegar o dinheiro que eu tenho e viajar. Não é assim? Não é mais ou menos assim? Eu vou propor a vocês algumas metas um pouquinho diferentes. Pelo menos de 3 tipos. Nenhum de nós aqui, com certeza, tem inimigo. Se tiver, bote ele na cabeça agora. No máximo, a gente tem um desafeto. Alguém que a gente faz questão de não se encontrar. Nem é o parente difícil ainda, é um desafeto mesmo. Alguém que ao longo da vida da gente fez uma coisa que a gente não esquece mais nunca. Eu perdoei, só não quero ver na frente. Ou então a gente diz assim, eu perdoei, mas Deus está vendo. Não é? A gente terceiriza o que a gente gostaria de fazer para Deus. Deus está vendo o que ele fez comigo, o que ela fez comigo. Pois quem sabe a gente possa colocar como meta 2018 perdoar essa pessoa. Mas perdoar mesmo. Não é esquecer. Perdoar não é esquecer. Perdoar é se lembrar sem raiva. É se lembrar sem desgosto, sem rancor, sem ressentimento. Porque ninguém é desmemoriado. Nem sei o que é que ele fez, perdoei, que foi que ele fez. Não existe isso, que ninguém é desmemoriado. Agora, a gente lembrar sem raiva. Muito pelo contrário. Não terceirizando para Deus, mas a gente mesmo orando por ele, reconhecendo que é tão difícil ele quanto eu sou algumas vezes. E quantos inimigos ou quantos desafetos eu não fiz ao longo do caminho, sem nem perceber, ou percebendo. Não é? Então, que tal essa meta? Quando eu chegar aqui em janeiro de 2019, dizendo hoje é Natal, alguns podem não ter perdoado ainda, mas já está no meio do caminho. A gente tem que começar a perceber a história do outro, a circunstância do outro, o que foi que aconteceu para o outro praticar aquilo ali. O que é que eu fiz também para que o outro praticasse aquilo? Então não é, eu vou me deitar amanhã, amanhã me acordo, perdoei fulano. Isso não existe.
é todo um processo. Todo um processo. Dia a dia, hora a hora, toda vez que se lembrar, toda vez é colocar realmente na pauta da vida. A pauta da vida. Gostaram dessa meta? E aí, Jesus vai nascendo no nosso coração, todos os dias. A outra é em relação ao parente difícil. Não é? Parente difícil, a gente convive com ele. Ou então é uma tia, um cunhado, que quando telefona, diz, não diga que eu não estou. Aí, quem tiver ao redor da gente sabe que a gente está mentindo. Além da gente dizer que não, recusar-se a falar, a gente está ensinando a mentira. Muitas vezes até os filhos. Né? Diga que eu não estou. Pelo amor de Deus, não vou ouvir esta conversa. Fala demais. E por aí vai. Né? Então, uma meta interessante também seria essa. Começar a tornar o parente difícil no seu principal professor. Como? Esse parente está me ensinando a ser tolerante, a tolerar, a tolerância. Esse parente está me ensinando a aceitar o outro como o outro é e não como eu quero que seja. Esse parente está me ensinando que ele tem tantas dificuldades e que eu também devo ter muitas dificuldades. Possivelmente, ele é o meu parente difícil e eu sou o parente difícil dele. Mas eu sei disso. Eu quero que Jesus nasça no meu coração em todos os momentos. Então, a responsabilidade é minha de tornar este parente difícil no nosso principal professor. Se não quiserem que seja professor, que seja um médico. E aí, todos os dias, a gente vai tomar pílulas de tolerância. São deliciosas. Gotinhas de capacidade de compreensão. Elixir de respeito. O médico passou 3 vezes por dia. E aí, isso é um exercício. Porque ninguém aqui é Paulo, ninguém aqui é mulher adúltera, ninguém aqui é Zaqueu. Aqueles já estavam num ponto de evolução que bastou um gatilho, bastou a presença de Jesus para que a reforma acontecesse. Nós não. Ainda estamos na classe do maternalzinho. Gostaram dessa meta? Só escolham um parente se for difícil. Parente difícil. Aquele que incomoda mais. Diante da busca desse parente, reflita. Como é que a gente faz isso? Não precisa muita coisa. É preciso apenas que a gente atente que a doutrina dos Espíritos, trazendo para nós o Evangelho na prática diária, nos diz: conheça-se para que haja a reforma íntima. Conheça-se para se transformar. Então, já dei sugestões de 2. Posso dar uma terceira. Vocês querem? Parece que não. Vocês querem? Eu vou dar uma terceira. É ler o Livro dos Espíritos, lembrando que tem uma perguntinha que diz assim, que Kardec faz aos espíritos. A perguntinha é simples. O que é caridade para Jesus? Vocês sabem a resposta? Quando Kardec pergunta, o que é caridade?
para Jesus. Hein, Mendonça? Você foi quem me ensinou isso, Mendonça? Os espíritos respondem, é o BIP. BIP. Benevolência para todos, indulgência para as faltas alheias e perdão das ofensas. Veja que resposta maravilhosa. O que é caridade para Jesus? Benevolência, benevolare, boa vontade. Em casa, boa vontade com todos, querer ouvir, ter boa vontade de ouvir, mesmo que seja aquele vozinho que conta a história, a mesma história 500 vezes. E a gente ouve, a gente não diz, não é possível, eu não aguento mais você estar contando essa história. É tudo que ele quer ser ouvido. Não é? Boa vontade com quem serve na sua casa. Compreendendo que também tem as suas dificuldades. E quando chega atrasado, também você, às vezes, chega atrasado no seu trabalho. Então, benevolare, boa vontade. Indulgência para com as faltas alheias. Indulgere. Ser doce. Não quer dizer ser omisso. Quer dizer, como a lição que nós lemos no começo, quer dizer ser firme com doçura, como Jesus foi. Jesus foi firme em muitas e muitas vezes, mas ele não agrediu ninguém com as palavras, com o olhar ou com gestos. E perdão das ofensas. Esse talvez seja o mais dificilzinho, não é verdade? Mas isso a doutrina nos ensina, que é ter caridade como Jesus. Benevolência, indulgência, perdão. BIP, 3 letrinhas que a gente pode colocar na nossa agenda. BIP, que é o BIP, benevolência, indulgência e perdão. Isso é um exercício. Então, meus queridos companheiros da noite de hoje, são 3 possibilidades de a gente ir exercitando o nascimento de Jesus a cada momento. E aí a gente vai poder responder, quando foi que Jesus nasceu para você? A cada hora, a cada momento. E aí a gente se lembra que Jesus nos disse assim, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos consolarei. Jesus não disse assim, fica aí que eu vou buscar. Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos consolarei. O meu desejo para mim e para vocês é que a gente possa, todo momento, toda hora, no momento feliz e no momento de aflição, dizer, Jesus, eu estou indo. Mais do que dizer, dá os passos a caminho de Jesus. O meu desejo é que a gente exercite essa ida a Jesus, atendendo ao seu convite. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, sobrecarregados, e eu vos consolarei. E que a gente siga passo a passo, até colocarmos a nossa cabeça no seu ombro, que está nos esperando, e dizer, Jesus, cheguei. E Ele nos abraça com todo o amor. E Ele nos abraça e nós nos sentiremos consolados. Que esse seja o meu desejo para vocês e para mim em todos os momentos de 2018.